Bom, boa tarde, pessoal. Nós vamos começar a nossa primeira aula da disciplina de linguagens Web 1. Eu estou meio improvisado hoje, que precisei sair, eu estou na casa da minha sogra, tá? Então tá tendo uns barulhada por aqui, então vocês me desculpem aí, tá? Hoje a gente vai ver uma apresentação do que seria a disciplina. Vou conversar com vocês sobre profissões e depois nós vamos ter uma parte inicial da aula, tá? O que seria a linguagem web, o que nós vamos estar vendo, ok? Eu vou deixar essa aula depois disponível, vou deixar ela gravada, tá ok? Se alguém precisar, ela vai estar gravada aí para vocês. E normalmente as aulas, como eu comentei, eu gravo, então vai ter vídeos da matéria que vocês vão ter que estar aprendendo e eu fico à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas, tá? Eu vou iniciar uma apresentação aqui para... Bom, então nós vamos lá. Como eu tô improvisado aqui, eu só tô com uma tela, tá? Então eu não vejo mensagens no chat nesse instante. Então, se precisarem conversar comigo, abram o áudio, tá? Para perguntar, vai ter um momento que a gente vai estar conversando. Bom, os professores da disciplina vou ser eu, né, Dene, e a professora Marilene, tá? A professora Marilene ela vai servir mais como apoio para a gente, porque ela também é coordenadora do integrado e a gente está com pouco professor na área, ela acabou pegando aulas além do que seria o recomendado. Então ela vai mais dar um suporte, vai dar um apoio, tem algumas aulas gravadas que foi ela que fez, tá? Mas quem vai estar interagindo mais com vocês sou eu, tá ok? Eu começo normalmente apresentando os professores, né? Cada professor se apresenta. Então eu vou comentar sobre a professora Marlene rapidinho. Ela é formada em bacharel em computação, ela fez na Unital. Ela tem uma especialização em gestão pública e ela está fazendo uma especialização em psicopedagogia clínica e institucional, tá? Ela está no IFE aqui desde 2008, 2009, okay? Ela atua como full stack developer. Depois que eu falar sobre a profissão, você vai ver o que é isso. Ela tem 16 anos de experiência como docente, desenvolveu aí vários softwares comerciais ao longo da carreira dela também como profissional, né, de desenvolvimento, além de diversos sites, e também atua na parte de marketing virtual, tá? Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Azevedo. Eu costumo começar a minha apresentação dizendo que eu sou cristão, tá? Então isso molda meus princípios e molda o meu comportamento de forma geral, tá? A minha formação acadêmica, é bem misturada, tá? Eu já atuava profissionalmente quando eu fui estudar, mas a primeira formação não foi na área de informática. Eu me formei na área de ciências contábeis. Depois que me formei em ciências contábeis, eu fiz uma especialização em análise de sistemas, né? E depois disso, alguns anos depois, eu comecei em um mestrado na área de automação industrial, tá? Que infelizmente por questões financeiras eu acabei não terminando, mas acabei publicando um livro em cima do que eu estava trabalhando, que era voltado para a parte de automação com uso de visão computacional, tá? E depois disso eu acabei tendo, depois de tanto o pessoal comentar que eu não tinha formação na área, eu acabei fazendo no próprio IFE. Eu me formei e tirei o diploma de análise e desenvolvimento de sistemas, né, como segunda graduação, tá?
Então, eu também, como técnico, quando eu estava fazendo o ensino médio, né? E eu formei em técnica, não existe técnico de informática ainda na época. Então, é uma formação bem misturada. Atualmente eu tenho feito, eu não paro, eu faço muito estudo, estou sempre estudando, estou com algumas formações na área de inteligência artificial, visão computacional e ciência de dados. Tá? A minha experiência como professor já tem bastante tempo, eu comecei a dar aula com 16 anos. O professor que eu tinha de física, tinha um cursinho, eu morava em Taubaté na época, ele me convidou para dar aula para cursos, para quem fosse fazer curso academia militar. Né? E então eu comecei a dar aula com 16 anos nesses cursos. Tá? E aí não parei mais, eu dei aula de informática numa escola lá em Taubaté. Ainda depois eu dei aula no Itaú, dei aula em alguns colégios lá em Taubaté, Colégio Basic, Colégio Idesa. E aí eu vim para o litoral, né? E entrei no IF desde 2007 como substituto, depois de 2008 como professor efetivo, tá? Então, tenho um bom chão aí como professor, né? Profissionalmente eu comecei um pouquinho depois, eu comecei 2 anos depois que eu iniciei minha carreira aí como professor, eu comecei também a atuar como desenvolvedor, né? Minha primeira linguagem de programação de desenvolvimento foi Basic. E eu comecei a atuar desenvolvendo sistemas com 18 anos. E não parei mais, então já sei por uma linguagem chamada Clipper, que foi antes dessas linguagens visuais em internet. Depois eu desenvolvi vários sistemas, eu tenho no meu rol aí mais de 35 sistemas desenvolvidos, e uns eu comercializei, etc. Boa parte deles foi feita em linguagem já visual, que era o Lo-Fi. E depois comecei a atuar a parte de web, então também desenvolvi sites, desenvolvo ainda algumas coisas nessa área. Atualmente tenho concentrado mais em Python, JavaScript. Eu dou para o pessoal do integrado, inclusive, para mobile, usando JavaScript com React Native. E também numa outra disciplina, React.js, que é para o desenvolvimento front-end. Nós vamos ver isso também nas posições, o que é o front-end. Tá? E além de estar com web dando CSS para vocês. Né? Atualmente estou como coordenador do curso, né? De web. Então a minha formação profissional vai nessa linha. Né? Além disso, eu não paro. Como eu brinco, eu sou o nerd escrito, então eu estou sempre lendo, estudando e parte de um grupo que a gente estuda, tá? Que chama-se Clube dos Generais. O meu hobby é estudar também, então eu também gosto dessa área, né? E estou sempre estudando e a gente tem um grupo de debate de história militar, tá? E além de tudo, um bom nerd, um bom profissional, estou um pouquinho afastado de jogar online, por questões até de estar muito e estar nas coisas aí para as aulas, né? Mas eu também costumava jogar bastante online, tá? O último jogo online que eu fui pessoal curso foi o War Thunder da vida. Bom, e a disciplina em si, né? O que a gente vai ver, o que nós vamos estar aprendendo? Basicamente a gente vai aprender HTML, tá na versão 5. Quando eu falar mais a fundo, a gente vai ver a evolução dele. E o CSS que está na versão 3, tá? O básico da parte web, do desenvolvimento web, a gente também tem o JavaScript, mas nós não vemos isso nesse primeiro módulo, tá? A gente deixa isso para o segundo módulo e é o professor que tem passado isso, é o professor Eduardo, e ele passa normalmente com React, eu acho, ou Angular, tá? Que é um framework, depois a gente conversa sobre isso, eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Mas aqui a gente vai ver HTML e CSS nas suas últimas versões. E junto com isso a gente aprende um pouquinho de responsividade, vai ver o básico de responsividade, que é a adaptação do site que você cria para que ele possa aparecer em formato de tela. Tá? Se for assim, o site não aparece no smartphone, né, no celular, se eu for olhar, se você não preparar, não, ele vai aparecer que você enxerga no computador, mas menorzinho, né? Mas é horrível, então você faz uma adaptação para que ele possa ser usado, visualizado no smart, no tablet, e isso a gente chama de responsividade, tá? Adaptação ao site para ele mudar o visual, o comportamento de acordo com o tamanho de tela que eu estou usando. Isso a gente vai ver alguma coisa, tá? Quais são os objetivos da disciplina? No final você vai ser capaz de desenvolver layouts, tá? Você vai bolar a geral do teu site, o que vai ser, o que você vai colocar, o que você vai ter, e
a parte de responsividade, fazer ele funcionar em diversas telas. Então, ao final, você vai ter a função de estar desenvolvendo um site básico, tá? Eu falo básico, ele não é dinâmico, no sentido de ter interação, para dar uma ideia, não é tipo um Facebook que você possa colocar no comentário, alguém escrever, você é um site estático, então as informações são visualizadas e você tem uma interação nele, tá? A parte dinâmica vocês aprendem a partir do segundo módulo, ok? Então, da disciplina seria isso. Agora a gente vai entrar na parte de profissões. Deixa eu ver se alguém postou alguma pergunta aqui. Ah, tem gente querendo entrar. Show. Então vamos lá agora falar sobre profissões, ok? Deixa eu... Vamos lá. Bom, das profissões. Nós temos um rol muito grande, design gráfico. Eu vou entrar depois em detalhe em cada uma delas, tá? Então aqui nesse momento eu não vou detalhar sobre elas. Desenvolvedor front-end. Espera aí que eu acho que tem gente pedindo para entrar. Desenvolvedor front-end. Então eu posso atuar também como desenvolvedor front-end. Desenvolvedor back-end. Desenvolvedor full stack. Web designer. E tem um novo que está surgindo, ainda está novo no Brasil, eu vou comentar isso com vocês, que é o desenvolvedor full cycle. Tá? Então, basicamente, dentro da ideia de desenvolvimento da parte de internet, desenvolvimento web, a gente teria essas profissões. O que é o designer gráfico? O designer gráfico é aquele pessoa que cria a identidade ou o que vai ser o projeto visual.
como que vai ser o teu site, como ele vai ser, tá? Que cores ele vai ter. Se você pensar em termos de produto, ele vai estabelece, por exemplo, embalagem, logotipo, cria panfletos, outdoor, etc. Ele cria a identidade ou a ideia visual de como o site tem que ser e fica ao profissional depois, né, o desenvolvedor, pegar aquela ideia e usando HTML e CSS fazer com que ela se efetive, tá? Vocês terem uma noção, deixa eu pegar aqui. Vou mostrar um aqui para vocês. Achar onde eu guardei aqui. É web. Web. Atualmente uma das coisas que eu estou fazendo como projeto é o site do clube que eu comentei com vocês que faz parte. Então, esse que eu vou mostrar aqui, que vai aparecer para vocês, isso aqui é um tá meio lento, né? Mas vamos lá. Ver se ele me apresenta aqui bonitinho. Aqui. Deixa eu diminuir aqui 200 ficou muito. Foi 150. Não. Um pouquinho mais, senão a gente não vai ver. Aqui. Agora tem que. Bom. Ó, isso aqui é uma identidade feita por um designer gráfico. Tá? Deixa eu dar uma reduzida maior, porque o largura da janela acho que é melhor. Pera aí. Melhor. Então aqui acontece. Ó, o designer gráfico ele faz isso. Ó. Ele diz como vai ser. Isso aqui não é um site. Isso aqui ele fez num editor de imagens, tá? E me passou isso. Isso aqui está no formato PDF, né? Que é aquele formato para textos, né? Então ele fez dessa forma. Então observe, ele falou o que tinha que acontecer. Ó. A gente quer esse visual. O visual foi aprovado pelo proprietário, né? Pelo pessoal que compõe lá, que decide no clube. E foi esse visual. Então, com base nesse visual, eu vou desenvolver. Né? Na verdade, tem parte disso já criado. A gente está em desenvolvimento desse site. Bom, o que acontece? Que é interessante. A gente faz em algumas situações, por exemplo, essa parte de última notícias, quando a gente efetivou e implementou, se resolveu, por exemplo, retirar. Né? Então, isso aqui com o designer gráfico faz. O designer gráfico, ele bola esse visual, bola como vai ser o site, e você, como desenvolvedor, através daquela ideia, você vai usando HTML e CSS, fazendo com que isso aconteça para aparecer na internet. Tá? As ferramentas mais comuns é CorelDRAW, Photoshop e tem outras ferramentas que o pessoal utiliza, Adobe Illustrator e aí vai, tá? Então ele é uma ferramenta
de controle de criação de imagens, né? Ele não está programando, ele não faz uma programação. Ok? Faixa salarial, isso aqui é de uma pesquisa que a gente fez em termos de ofertas de trabalho, tá, gente? Então, você acha desde R$ 1.700 até R$ 3.300. Isso aqui vai depender muito, inclusive, da área que está sendo solicitado, da cidade onde se está tentando contratar, mas é nessa faixa salarial que atua o designer gráfico. Tá? O outro, o front-end, o desenvolvedor front-end. O que é o front-end? É aquilo que você vê, tá? Aquilo que aparece na internet é o que a gente chama de front-end. O que eu mostrei para você que o designer gráfico faz é o front-end, que vai aparecer. O HTML, o CSS e com algum JavaScript para dar uma certa dinâmica, a gente cria o front-end. Tá? Então, o desenvolvedor front-end ele é responsável por essa interface do teu site, aquilo que vai mostrar. Atualmente, nós temos alguns, a gente chama de frameworks, são conjunto de ferramentas que te ajudam ou facilitam o seu desenvolvimento da parte do front-end. A vantagem disso aqui é que muita coisa você não precisa recriar ou precisa criar se você está começando. Então, por exemplo, muitos sites têm o que a gente chama de banner. É aquela imagem que fica rodando, né? Na verdade é o slideshow, o banner rotativo, que quando você entra ele aparece uma imagem principal e aquela imagem fica rodando, fica sendo substituída, fica sendo trocada. Deixa eu mostrar um para vocês. Por exemplo, esse aqui é um site, tá? Deixa ele dar uma carregada. Então ele tem a imagem, tá vendo? Essa imagem, ela depois de um tempo ela troca. Ou eu posso trocar a imagem, então ele vai para outra. Tá vendo? Se eu deixar ele troca automaticamente, tá? Ok lá. Então isso é um slide, tá? Um slideshow. O que acontece? Isso você não faz em HTML e CSS apenas, eu preciso do JavaScript. É toda uma programação, é toda uma série de recursos e que muitas vezes é repetitivo ou você tem que mudar alguma coisinha de um site para outro. O framework, o que ele faz? Ele fornece ferramentas para você criar esses slides sem muita dor de cabeça, tá? E outros recursos. E isso agiliza, faz com que você possa criar mais rapidamente uma página. Tá? Então você tem hoje como frameworks o Bootstrap, o Materialize, são frameworks HTML, tá? Que a gente fala, são framework HTML e CSS. Lógico, gente, ele tem algum JavaScript, mas você trabalha com ele em HTML e CSS. Basicamente, o JavaScript ele usa sem você precisar escrever o JavaScript ou acionar o JavaScript. Ele faz isso meio que automático, é tudo conjugado. Você tem frameworks para front-end que já exigem que você trabalhe diretamente com o JavaScript ou alguma linguagem similar, tá? Então, por exemplo, Angular, React.js, para dar alguns exemplos, você trabalha com JavaScript. Então você programa o JavaScript para ele gerar a sua página. E ele é um framework. Então, para criar os slides, eu não tenho que ficar programando tudo. Eu também uso um framework para que ele possa gerar isso. Eu posso fazer minha página tudo em JavaScript mesmo. Eu posso fazer o JavaScript gerar uma página HTML usando JavaScript de forma pura, né? Sem usar um framework. Mas é muito trabalhoso também. Do mesmo jeito que eu posso criar tudo usando HTML e CSS, mas se eu quero ganhar tempo, etc., você acaba usando um framework. Tá? Então, o desenvolvedor front-end é aquele que cria essa interface. O Angular, tá? Ele, apesar de eu poder usar JavaScript,
ele também usa uma outra linguagem, que é o TypeScript. Na época, a Google pediu para o pessoal da Microsoft desenvolver uma linguagem específica. No frigir das contas, esse TypeScript que você programa, ele é convertido para JavaScript, porque o navegador, o browser, ele só interpreta HTML, CSS e JavaScript. Tá? Você programa numa coisa, mas ele tem que traduzir para outra para que ele possa funcionar. Facilita seu meio, a sua forma de programação. O TypeScript tem algumas características no estilo de desenvolvimento que ele pode ser, vamos dizer, aspas, melhor do que o JavaScript, mas ele acaba se tornando JavaScript no final. Tá? Eu não gosto de melhor ou pior que uma que a outra, porque tudo depende da finalidade, de como você vai usar. Tá? Quanto é um salário de um desenvolvedor front-end? A faixa varia em torno de 1.900 a uns 4.700 reais. De novo, depende da empresa que está te contratando. E lógico, tá, gente? 4.700 ele não vai pagar para quem está acabando de se formar e não tem experiência, ok? Isso é uma faixa salarial. Então, possivelmente 4.700 são desenvolvedores front-end que já tenham experiência, já tenham bagagem, já saibam utilizar bem as ferramentas. Tá? E o desenvolvedor back-end. O desenvolvedor back-end é o que está por trás. Enquanto o front-end cria cara, só que quando o site é dinâmico, ele tem que ter uma interação que vai rodar lá no servidor, que vai fazer algum processo, vai buscar informações e vai me devolver. Tá? Quando você, por exemplo, entra no seu Facebook, ele carrega as últimas notícias. Como que ele carrega as últimas notícias? Quando você entra, ele vai lá no servidor, vai ter uma programação, que é essa programação que a gente chama de back-end, tá? Está por trás. Ele vai lá programar, ele vai procurar, por exemplo, as últimas informações que estão relacionadas ao seu perfil, né? Com quem você tem contato, páginas que você acompanha ou que você curtiu, e vai montar a tua lista de informações ali que ele vai te exibir. Quando você chega em algum lugar e curte, por exemplo, ou põe algum smile, coraçãozinho, dá risada, etc., o mesmo processo ocorre. Apesar de você estar fazendo isso no front-end visual, parte visual, a partir do momento que você escolhe um smile, ele tem que enviar lá para o servidor para que ele registre aquela informação. Quem faz isso é a parte do back-end. Tá? Se você faz um comentário, ele está acontecendo no front-end, mas é enviado para a parte de trás, para o back-end, para que ele possa registrar e aquele comentário ficar registrado. Se alguém faz um comentário e vai aparecer para você, é informado lá no servidor que alguém está fazendo um comentário, aparece para você que alguém está escrevendo um comentário e depois que ele escreve, se for relevante dentro do filtro que você colocou, vai aparecer para você. Então lá o back-end informa para o front-end, para a parte frontal, que tem que atualizar. Então tem essa integração entre o que é feito no back-end e o que é feito no front-end. Tá? Existe essa ligação. Eles não são elementos separados. Tá? Mas o back ninguém vê. É o que acontece por trás do site. Tá? Linguagens que eu posso usar. Java. Né? Eu vejo muita brincadeira e piadinha atualmente nos grupos de internet falando do Java, não falando bem, né? Porque falam que ele não é uma linguagem para iniciantes, tá? Mas é uma linguagem bem completa. O pessoal fica tirando um pouquinho de sarro disso, porque não é tão fácil de lidar. Mas eu posso usar back-end em Java. O C Sharp, que é uma ferramenta da Microsoft, eu trabalhei há algum tempo com C Sharp como linguagem para back-end, tá? Até o próprio Delphi eu posso usar, tá? E o que vocês vão estar aprendendo aqui no segundo módulo, que é o PHP, ok? Qual que é mais usada? Qual que é mais vista? Isso muda muito, tá? Muda muito. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que achar onde eu pus, tá? Existe uma... É um grupo, tá? Eu não ia falar empresa, mas não é empresa. É um grupo
que ele está sempre verificando, fazendo uma análise de quais são as linguagens mais utilizadas. Tem que lembrar onde eu coloquei. Eu tenho tanta coisa, né? Aqui. Então, ele faz um apanhado, ele tem alguns critérios, tá? De pesquisar e descobrir qual é a linguagem mais utilizada. Então, esse aqui, ó, é o tube.com, né? Então, por exemplo, ele fez aqui. Então, esse é o de setembro de 2021, então é o mais recente. Aqui é geral. Se vocês quiserem ver, tá em inglês, tá? Não tem em português. E a não ser que você queira mandar o Google traduzir, que é horrível a tradução do Google, tem um monte de falha, mas, né? Aqui é de forma geral, tá? Então ele não está especificando para que segmento, tá? E se eu não me engano, esse cara ele não tem por segmento, tá? Ó, ele não tem por segmento. Tem um outro, eu preciso caçar com mais calma, que eu também tenho registrado aqui, mas que ele me diz qual é por segmento. Atualmente a gente tem desktop, que é para o PC, né? Você rodar no seu computador direto, web, é mais um segmento. Então eu vou desenvolver e vou colocar na internet, né? Na nuvem, ele vai rodar lá. Mobile, tá? Que vai ser para celulares, normalmente celulares, tablets, tá? Sistemas embarcados. Tem gente que mistura os dois, mas já comentei rapidamente na nossa aula inaugural, são diferentes. Sistema embarcado, eu vou fazer um software que vai, por exemplo, rodar num carro, num avião, tá? Numa cafeteira, numa televisão. Isso são sistemas embarcados, ok? Então eles separam nessas categorias. Depois eu achando eu ponho para vocês lá no ECAD. Eu tenho nas minhas anotações aqui, tá? Eles separam. O Tube não separa. E aí eles dizem como eles pegam isso. A maior parte fazem por entrevista, por empresas e também verificam os repositórios, que é onde você costuma deixar os dados. E está aqui, então, em primeiro lugar, linguagem C. Na verdade, linguagem C. E ó, o rating, olha, ele em primeiro lugar, mas ele está sendo usado em 11,83%. Tá? Então, não pense que em primeiro lugar é 100%. Nenhuma linguagem é usada 100% em nenhum lugar. Tá? Se a gente for pegar, só uma curiosidade, na parte histórica, ele tem lá no final, que é o Very Long Term. Tá vendo aqui? Ó? Ele vai desde 96. Para vocês verem, a linguagem C praticamente sempre teve em primeiro. Tá? Você fala assim, nossa, ela é tão boa. Primeiro, nunca falem de linguagem melhor ou pior. Não existe. Existe um mais adequado para determinadas situações. O problema é que o C ainda é uma linguagem usado para criar a maior parte dos sistemas desktop e quase tudo roda. Então, por exemplo, você pode ter a maior parte dos navegadores iniciaram seu programa, seu processo em C. A maioria das linguagens, dos sistemas operacionais Windows, Linux, são criados nessa linguagem. Tá? Então ele acaba tendo uma quantidade de código muito grande e que se mantém. Muita coisa embarcada também. Tá? Observem que Java, que o pessoal fica brincando, né? Falei para vocês que ficam brincando, ele já teve lá atrás, lá em 96 quando criou.
depois ele está sempre entre as 3 primeiras, tá? 2001 ela terceiro, depois ficou um bom tempo como primeiro lugar e atualmente ela está em segundo. Tá? Java chegou a ser a linguagem queridinha de todo mundo que mexia com o chamado software em open source, né? Aqui o Java nessa de setembro ela perdeu lugar para Python, tá vendo? Java era muito usada para software, o pessoal que desenvolvia Open estava apostando em Java. Existia um acordo com a empresa que criou Java dela nunca cobrar, nunca transformar isso em uma linguagem ou que tivesse recursos pagos, tá? Só que ela foi comprada por uma empresa, a Oracle, tá? Quem detinha o Java era a empresa chamada Sun. A Sun foi comprada pela Oracle, que é uma empresa que inicialmente trabalhou com a parte de banco de dados. E a Oracle sempre foi conhecida por uma empresa de cobrar bastante pelas coisas. E inclusive chegou um ano aí que se falou que ia ser cobrado para você passar recursos do Java para os seus clientes usarem. Então você não poderia mais fazer software gratuito em Java. Isso fez uma fuga muito grande do pessoal que trabalhava com programação para softwares gratuitos, os free, né? Para outra linguagem. A linguagem inicialmente adotada foi Python. E hoje Python também está entre os primeiros, porque Python é a linguagem mais usada na parte de data science e na parte de inteligência artificial. Tá? Se usa muito Python. Então Python também tem crescido. E observe que ele subiu de terceiro para segundo, tomou o lugar do Java. Aí você tem o C++, que é uma variação do C que está se mantendo, C Sharp, Visual Basic e aí vai. JavaScript, linguagem Assembly que andou subindo pela quantidade de uso. PHP não tem um uso. Isso aqui é ranking geral, lembrando, está envolvendo tudo. Eu não desenvolvo com C, eu não consigo fazer nada para web, tá? Então, no perfil que eu fosse analisar só web, isso aqui, essa ordem já vai mudar, ok? Eu não vou ficar caçando aqui, senão a gente vai perder tempo. Depois eu mostro, mas é um outro grupo que faz essa pesquisa e ele separa por segmento, tá? E aí ele muda e você vai ter outras linguagens diferentes aí, tá? Por segmento, ok? Então só para vocês terem uma ideia de noção sobre isso que eu estou falando das linguagens, tá? Quanto que ganha um back-end? O back-end, o conhecimento básico dele já começa a ser um pouquinho maior do que um front-end, né? HTML e CSS são linguagens, a gente academicamente até errado chamar HTML de linguagem de programação, porque ele não é uma linguagem de programação, tá? Mas no mercado a gente não esquenta muito para isso, tá? Então não fica, mas ela não segue todos os requisitos para ser chamado de linguagem. Tem um pessoal que a gente vê nos grupos que são mais frescos nesse sentido, pega essa frescura acadêmica. Eu costumo falar que você tem a parte acadêmica, a parte que é de mercado, empresa, que é muito mais prática, você não liga para essas coisas de nomenclatura. Mas tem alguns que ficam, HTML não é linguagem, você não é programador HTML. Tem essa conversa, tá? Vocês vão ouvir muito isso. Mas assim, no mercado a gente não esquenta. Você vai ver lá, preciso de um programador HTML. Aí você não vai se candidatar só porque o cara escreveu que é programador e você considera HTML, não considera como linguagem, né? É umas bobeiras nesse sentido, que a gente está fora. Mas o back-end ele tem que ter um conhecimento um pouco maior, principalmente da parte de programação, questão de lógica, do que o front-end. Principalmente se ele não trabalhar com JavaScript, etc., no sentido não básico de JavaScript, mas gerando, né, frameworks JavaScript. Então ele acaba pagando um pouco mais, né? Começa em 3.200, chega a 5.000 aí, dependendo do nível de conhecimento, etc. Tá? Então essa é a variação para o back-end, ok? E agora a gente vai para o outro que é o full stack. Bom, o que é o full stack? O full stack é a palavra full é completo, stack é pilha,
mas é basicamente um profissional que trabalha com front-end e back-end. Por que surgiu esse profissional? Vamos entender algumas coisas. Vamos explicar para as pessoas entenderem o porquê que surgiu. Primeiro eu fazia tudo, só que começou a ficar muito complexo o site, então você resolveu parar. Então tem a pessoa que faz a parte visual, front-end, todos os recursos com dinâmica para ficar bonito, para ter cores, etc. E o cara que faz a programação back-end, que entende da parte lógica, etc. Tem gente que gosta muito da parte de lógica, curte muito essa parte, né? E ele acaba não mexendo com o front-end. E ao contrário, quem curte muito a parte visual, mas não gosta muito da lógica, do desenvolvimento mais pesado, da parte de codificação, então ele fica no front-end e não no back. Só que o que acontece? Começou a surgir dificuldades de ligação. O cara criava front-end, o cara e a pessoa, o programador, o profissional que ia mexer com o back-end tinha conflito aqui, não sei fazer a conexão direito, eles não estavam se comunicando de forma correta, né? Existia um problema de comunicação. O back-end não entendia as dificuldades do front, porque não é a dele, ele não sabe disso, e vice-versa. O cara do front-end não entendia as dificuldades da pessoa do back-end. Então, surgiu a necessidade de ter um profissional que soubesse trabalhar bem com os dois e servisse de ligação entre esses dois profissionais. Não é um profissional dentro do conceito, não é um profissional para substituir os dois. Eu tenho um stack, então eu preciso ter front-end nem back-end. Não era essa a ideia. Eu ia ter minha equipe de front, ia ter minha equipe de back, ia ter um ou dois profissionais full, vamos dizer, dependendo, tinha uma equipe de 5 a 10 de um lado, 5 a 10 do outro, e o cara do full, ele ia saber ajustar esse problema de comunicação ou a falha que estava acontecendo na ligação de um com o outro. Essa é a ideia desse profissional. Tá? Mas como tudo acontece, no mercado, o pessoal pensa assim, em vez de ter dois, eu tenho um que faz tudo. E é isso que tem acontecido em muitos casos. Em vez de ter um front e um back, eu full stack para fazer esse meio de campo, se contrato direto isso para fazer tudo. Tá? É um emprego errado, mas acontece. Faixa. Aí o negócio já muda. E de novo, não é fazendo um curso lá, tem muita gente vendendo isso, tá? Eu vendo o meu curso, você vai ser full stack. Full stack não é dentro do conceito de mercado, não é um cara que fez um curso e saiu. O full stack profissional que trabalhou como front-end, tem experiência com isso, trabalhou como back-end, tem experiência com isso, conhece as duas coisas e pode trabalhar muito bem com as duas. Tá? Então não é porque ele aprendeu, hoje saiu, já pode sair como full stack. Existe muita gente vendendo essa ideia, tá? Você não vai conseguir salário que está aparecendo aí de 5 mil a 14 mil reais com esse tipo de formação. Acabei de me formar, não vai. Você tem que ter experiência, você tem que ter know-how para entrar numa faixa dessa, ok? Mas é um ótimo salário. Web design. É aquela ideia visual, pode ser o designer gráfico que faz. Ou você ter um cara que é o web designer. O designer gráfico normalmente é um profissional que faz logotipo, faz todo tipo de panfleto e etc. E também faz o desenho, tá? Do site. Ele não é especialista nisso. O web designer é um profissional, ele é especialista em criar como vai ser o site. Existe uma diferença aí, tá? Então ele é especializado em desenvolvimento para sites, ele só cria a parte visual também. Ele não programa. A faixa dele é 1.500 para atuar nessa área. E aí tem o último. Eu pus por último justamente porque não é um profissional que hoje a gente consegue comprar, não tem taxa de salário desse cara. A palavra full já é completo, sai com ciclo, ou seja, é um profissional que é capaz de trabalhar um ciclo de desenvolvimento completo. Desde a elaboração, pensar no sistema ou no site, fazer o projeto, fazer o desenvolvimento, front e back-end, fazer a parte de teste, tá? Normalmente em sistemas, quando fala sistemas maiores, não pensa assim, não é um Facebook, é um Netflix, é um Spotify, é um Mercado Livre, coisas desse tipo. São sistemas que não é só uma página, uma comunicação, é muito mais do que isso, envolve muito mais coisas. Né? Netflix não é aquela carinha bonita que aparece para você os vídeos, os filmes que você pode ver, as séries. Ele tem toda uma outra coisa de gestão. Então, de acordo com o que você assiste, tem um sistema interno lá dentro que trabalha com inteligência artificial, tá? Que vai recomendar para você filmes. Para ele recomendar filme, eu tenho que saber o que você assistiu, o que você gostou, recomendação de pessoas que assistiram filmes do jeito que você assistiu, que também assistiram, para poder te sugerir alguma coisa. Então é um processo muito maior, tá? E normalmente quando você tem um sistema muito grande, você tem uma equipe que testa o sistema, para verificar se está legal, se a interface dele está boa, se está funcionando como deveria. Tá? São testers, pessoas que fazem teste de sistema. Então esse teste aqui que eu estou colocando. E o deploy. O deploy é você pegar aquele sistema, não é só uma página, é um negócio muito maior, e colocar para funcionar, em operação. É isso que é o deploy. O deploy é você colocar aquilo para funcionar. Tá? Então ele participa de todo o processo. De novo, não é o cara que vai fazer tudo. Se a gente está falando de grande, Netflix tem um programador, tem vários. Então a Netflix tem o pessoal dela que faz o desenho do projeto. Ela tem o pessoal dela de front-end, ela tem o pessoal de back, tem o pessoal de teste e tem o pessoal que faz o deploy. E quem que é esse? Esse cara é um profissional que sabe de tudo isso aqui, tem experiência em tudo isso aqui e atua em tudo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai participar no processo, lapidando os erros de comunicação entre uma etapa e outra desse ciclo de desenvolvimento completo. É aquela ideia
ideia que eu falei para desenvolver tudo. É para o cara que entende evitar os conflitos e fazer com que funcione bem. Então o full cycle é o cara que vai lá, desde a elaboração da tua o pessoal da elaboração, o pessoal que faz o desenho de projeto, o pessoal que desenvolve feedback, teste, ele vai estar atuando, ele vai estar rodando tudo, mas não é o cara que vai, ele pode para na massa, mas não é o cara que vai desenvolver de forma completa, tá? Qual é o acontece? Como é que isso surgiu? Essa carreira foi iniciada por uma necessidade da Netflix. Tá? A Netflix, criando o sistema dela, ela percebeu que faltava alguém que fizesse esse caminho, esse intercâmbio, pudesse comunicar, soubesse a dificuldade do front-end para falar com o cara que está fazendo o projeto, para falar com o pessoal de teste, para poder levar a informação do que está dando errado de tester para o pessoal front-end, e também no final a parte de deploy. Então ela precisava de um profissional que fizesse toda essa carreira, tá? Só para situar vocês, historicamente isso não é novo, já aconteceu isso na área de desenvolvimento, na área de TI, na área de tecnologia de informação, foi chamado de engenheiro de software, tá? O engenheiro de software era um cara dentro da parte de desenvolvimento que conhecia o processo completo, inteirinho. Não quer dizer que ele fazia tudo, mas ele sabia tudo do processo de cabo a rabo. Ele também podia programar, ele podia fazer as etapas, mas não era ele que fazia tudo. Mas era o cara que conhecia tudo para quê? Para evitar falhas de comunicação, problemas entre uma etapa e outra. Tá? Então isso foi adotado por várias empresas americanas e está se trazendo essa ideia para cá. Eu conheço uma pessoa que estava trazendo, que é do Netcode, é uma empresa de. Ele passa cursos, tá? Mas eu ainda não vi nada no mercado com essa ideia. No mercado americano surgiu isso, no mercado americano existe isso, mas aqui eu ainda não vi, tá? No nosso mercado brasileiro eu ainda não vi. Então é algo que estão tentando fazer, mas de praxe vão acabar querendo pegar um cara desse para fazer tudo em vez de ter os profissionais para cada segmento, que seria o correto, tá? Deixa eu pegar aqui que tem pessoa solicitando entrada. Bom. Ok? Então, esse desenvolvedor full cycle você pode ter um momento, mas ainda não tem nada específico. Então, não tem nem fala. Bom, agora, no fugir de tudo isso, eu também posso trabalhar na minha empresa, eu posso freelancer. O que é o freelancer? Esse é o termo em inglês, mas é o que eu já comentei com vocês. Vou trabalhar na minha profissão, independente de contratado ou não, eu vou ter várias empresas, eu vou ter vários empregadores. Tá? Esse é o freelancer. Tem bastante isso. O pessoal chama freelancer. Característica principal dele é muito trabalho para ninguém. Então, ele cria, ele faz, ele vai iniciar seu trabalho e ele ganha para isso. Tá? Então, ele trabalha com empresa. E a freelancer trabalha com empresa. Quanto que custa, né? Como é que faz? Como é que eu cobro? Né? Lá vou ter um salário, vou trabalhar com freelancer. Você tem que analisar o mercado, concorrência. O que o teu sistema está ganhando? Então você faz alguma coisa assim que todo mundo faz, ou sempre fez, um controle de estoque, por exemplo. Mesmo que seja online, já é algo mais simples, corriqueiro. Então dá pra você cobrar muito caro, mas se você vai fazer um site de comércio eletrônico, o cara vai vender, vai faturar em cima dele, vai facilitar a empresa ganhar mais dinheiro, você pode cobrar um pouco mais, porque você está ganhando mais coisas dentro da empresa, tá? Então, por exemplo, um site institucional, o que é um site institucional? É um site que vai comentar sobre a empresa, quem ela é, o que ela faz, etc. Não é dinâmico. Você cobra na faixa de R$ 1.200, R$ 1.500, por exemplo. E isso você desenvolve em um prazo máximo de 10 dias. Isso eu estou pro máximo mesmo, tá? Dá pra fazer em uma semana, 7 dias mesmo. Se você já tem mais que você precisa para ser usado. Então você está cobrando uma média por dia. Se você pensar é um salário de front-end, 300.700 dividido por 760 horas, né? Pode ser mais, daria aí R$ 23 por hora. Você está mais ou menos dentro da brincadeira ali, tá? Então, nesse sentido, tá? O profissional que atua com freelancer, ele pode cobrar de 40, R$ 50 a hora, por exemplo, se ele for calcular por hora de fato, tá? Então, é uma outra forma de atuar, ok? Dentro aí do que nós estamos vendo. Opa! Beleza? Bom, de profissões é isso. Então vou fazer o seguinte. Vou liberar aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho e depois eu entro mais especificamente na parte da disciplina. Tá? Então, dentro no nosso conceito de geral, né, as profissões que nós temos são essas. Tá? Isso, gente, de forma geral, você ainda tem você tem a pessoa que configura os servidores, né, os provedores, mas ele está ligado mais à infraestrutura, não é o foco do nosso curso. Então eu tenho que saber configurar sistema operacional, configurar um servidor web. Então eu tenho que ter outra bagagem de conhecimento para atuar, mas existem outras linhas, tá? Administrador de banco de dados, né? Vocês vão ver banco no segundo módulo, mas vocês vão ver como para usar, para criar sistema, não para administrar, configurar. Então tem algumas outras coisas a mais que é da área de informática, da área de tecnologia de informação. Ok? Mas de web seria basicamente isso. Tá?
Perguntas, curiosidades, está aberta aí para vocês perguntarem. Agora eu estou vendo o chat, tá?
como eu parei a apresentação. Se alguém quiser perguntar, tiver alguma curiosidade, estou aí para responder para vocês. Ô, professor, o valor de trabalho para design gráfico é calculado por hora ou pelo trabalho dele? O canal do YouTube, por exemplo, com o logo que você pediu, aí ele vai cobrar lá R$ 100, por exemplo, ok? Então isso pode variar, tá? Pode variar. Assim. Da mesma forma, para dar uma ideia para vocês, eu falei, por exemplo, 1.200, 1.500 para um site corporativo, né? Aquele bem simples que só fala da empresa, não é dinâmico, não é nada. Um e-commerce, depende do que vai envolver o e-commerce, ele pode chegar a R$ 60.000. Um sistema mobile, ele pode começar na faixa de 15 e R$ 20.000 pelo sistema. Eu estou cobrando pelo trabalho como um todo, tá? Então tudo depende daquilo que a pessoa vai querer. Dentro do sistema, dentro do site, tá? Dentro daquilo que você está mexendo. Pois não, Carmen, pode falar. Quando eu for fazer a próxima parte agora, que é sobre a disciplina, eu vou falar das plataformas com vocês, tá? Aí a gente conversa mais. Bom? Sobre profissões, gente, mais alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês queiram? O professor, sobre o back-end, vai trabalhar mais com JavaScript? Não, o back-end, tá? Eu tenho até como fazer com JavaScript, Uhum, mas para usar um back-end em JavaScript, eu preciso de usar o Node.js sei. no meu provedor, no meu Uhum, servidor. E a maioria dos servidores hoje não dão esse suporte. Então, entendi. quem usa o JavaScript como back-end hoje, obrigatoriamente tem que ter o Node, tá? Não tem como. Ele Sim, tem ou ele tem servidor próprio, tá? Ou ele está usando um sistema que a gente chama na área de provedor, que é ou um provedor virtual, né? Contrata um provedor virtual, quer dizer, ele tem uma máquina virtual disponibilizado pela pessoa, tá? Que a gente chama de sistema cloud. Você tem isso no, no, a Microsoft, ela oferece isso.
Google Sei. oferece isso, a Amazon oferece isso. Eu contrato, né? Contrato um provedor específico. Ele é virtual, não é uma máquina física, tá? Mas aí eu configuro do jeito que eu quiser. Entendi. A, a Amazon, a Microsoft com Cloud e a Google também, eles usam inclusive um sistema de Docker que a gente fala, que eu consigo migrar meu servidor configurado para qualquer lugar. E aí eu configuro do meu jeito, tá? Uhum. A maioria dos provedores hoje, HostGator, Hostnet, LocalWeb e aí vai, né, que são os que oferecem para você colocar sites, não oferecem suporte para trabalhar com JavaScript em back-end, Entendi. tá? Então, Tá apesar bom. de ser possível, e é interessante até, a gente não ensina nessa parte aí, não. Você aprende o básico de JavaScript, mas dá para ir para esse caminho. Mas não é alguma coisa que Entendi. você possa, vou pôr assim, estabelecer como princípio que você vai usar o tempo todo, porque vai Entendi. depender Então da no onde. back-end ele não é muito utilizado, né? Não é que não é muito utilizado. Tem muita gente que utiliza, mas ela tem servidor próprio, Ah, sim. tá? Então depende muito o que você vai fazer no servidor. Na verdade, Entendi. se a pessoa que está montando o site quiser gastar, porque é mais caro, quiser gastar para ter Uhum. o servidor virtual dela no contrato, lá no provedor, aí você pode passar por isso que você pode fazer a configuração, tá? Ou Entendi. fazer, olha bem, pô, eu sou obrigado então a conhecer, desenvolver isso? Não. Você pode ou fazer, Aham. ou ter um profissional de infra que saiba montar o servidor para você, Entendi. tá? Uhum. Agora eu vou pôr uma coisa. Na internet hoje tem muita dica e às vezes até servidor montado pronto. Você pode ou pegar de graça ou até mesmo comprar o servidor já configurado, um Docker pronto, para trabalhar dessa forma, tá? Tá Mas bom. aí teria que partir para esse caminho. Entendi. É, uma outra coisa, por exemplo, o Java como back-end não é todo provedor hoje que fornece. A maioria hoje abre para PHP, PHP é padrão, alguns abrem para Python, que também é gratuito, então não tem muita dor de cabeça, eles abrem para Python. Agora, para Java já é mais restrito e muitas vezes você tem que pagar um extra na hospedagem. Por quê? O Java exige um nível de programação um pouco mais sofisticado. E alguma das falhas que existem hoje é porque o programador Java não é tão bom assim, ele acaba fazendo em Java e isso aumenta um custo de operação do servidor um pouco mais alto, porque ele não soube configurar ou programar como deveria. Tem uns problemas assim. Então, eu vou trabalhar com Java, que a gente chama de JPA, para desenvolver a parte de back-end. Existem lugares que você vai poder hospedar, mas não é em todo lugar, tá? Então tem essa colocação aí também. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Tranquilo com profissões? Então, beleza. Então agora eu vou dar início aí à parte do. Vou dar início aí à parte o Carmo, você está fazendo a apresentação da tua tela. Aí, obrigado. Então, nós vamos ver sobre a disciplina, tá? Então, aí agora a gente vai conversar sobre ela. Deixa eu por aqui.
Então, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o HTML e aí o que nós vamos como nós vamos estar trabalhando. Bom, o HTML ele nasceu basicamente um pouquinho depois da internet, tá? A internet nasceu inicialmente para uso acadêmico, ok? Foi criado lá no comecinho final dos anos 70, início dos anos 80. Se criou primeiro o protocolo, o que diz como deve funcionar a internet. E aí alguém criou, o uso inicial dela era acadêmico. Se usava muito para trocar pesquisadores das universidades, usavam para trocar ideias, trocar informações, trocar pesquisa, trocar dados através dessa rede que eles criaram, tá? Que inicialmente foi o ARPANET. E aí estava dando isso, não tinha intenção nenhuma inicialmente de uso comercial, tá? Nós estamos falando aí, final dos anos 70, início dos anos 80, nós estamos ainda na chamada Guerra Fria, tá? Que é a grande disputa do bloco de países comandados ali na época dos Estados Unidos, que formavam a OTAN, e o bloco comandado na época pela Rússia, que era ainda a União Soviética, que era o Pacto de Varsóvia. Então se chamava de Guerra Fria porque não existia nunca uma guerra efetiva, era sempre uma ameaça de guerra. E os Estados Unidos buscavam uma forma de controlar o lançamento dos seus mísseis de qualquer situação, e toda a rede, fisicamente, quando você perde conexão, ela acaba perdendo parte daquilo que estava preso à conexão física. E eles viram nessa ARPANET, que é a mãe da nossa internet atual, uma possibilidade. Eles criaram uma rede derivada dela, que era a MILNET, que era a rede militar, para uso justamente da fria. E nesse meio tempo, alguém resolveu criar uma forma melhor, que até aí é tudo texto, toda a comunicação é texto, não se comunicavam, não se transmitia imagens, vídeos, nem nada. E para a parte de pesquisa isso era muito ruim. Então, se resolveu criar algo que permitisse a comunicação ou o envio de algo que não fosse apenas texto. E aí surge o HTML, tá? O HTML, Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. Um hipertexto é um texto melhorado, né? O hiper, dentro do conceito da inglesa, é acima do super, né? Então é um texto muito superior, mas é um texto que tinha condição de você clicar numa informação do índice e ir logo para onde estava o texto específico, colocar junto com o texto imagens, colocar junto com o texto outros recursos como som e como vídeo. Então, para poder criar isso, se criou uma linguagem que fizesse isso funcionar, e isso é o HTML. E aí, com o HTML e a rede, alguém percebeu o grande uso que pudesse ser feito isso na área comercial, e aí é onde você tem a criação da internet, que seria a rede que usava todos aqueles recursos iniciais do ARPANET e do MILNET com o HTML para uso comercial, tá? Então, o HTML vem de Hypertext Markup Language, tá? Então, linguagem de marcação de hipertexto. Quem criou foi esse cara aqui, tá? Que partiu da ideia inicial, que é o Tim Berners-Lee. Ele que idealizou a ideia do HTML, tá? Então é para criar. No inicial não era a ideia do site, não, era um hipertexto, era algo para novamente ainda os pesquisadores poderem se comunicar mais fácil, tá? E aí você tinha o texto com imagens, com vídeos, com som e etc. Era esse o conceito inicial, ok? O HTML, a primeira versão dele surgiu em 91, tá? É a primeira publicação, a primeira liberação para uso geral, então a gente já está inclusive aí com a internet surgindo. Você vai falar assim, antes não tinha nenhum tipo de rede? Tinha, tá? Você tinha você tinha uma rede de comunicação, mas não era mundial, tá? Eram os birôs de comunicação. A gente tinha aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e aí ele disponibilizava alguns joguinhos de computador, textos, comunicação, e era tudo por texto mesmo. O chat de comunicação era o Goofy. Tem outros softwares com esse nome, então se vocês procurarem assim, vocês vão achar o original, o antigão lá, que você usava para fazer essa navegação. O chat da época, né, que a gente usava era o tal do Mirk, que era também um sistema de comunicação baseado em texto. Depois surgiu mais famoso, não é da época de vocês, tá? É da minha. O ICQ, o pessoal brincava, que é o ICQ, ICQ, mas em inglês é ICQ.
né? iSeek. Aí eles brincavam, chamavam iSeek.io. É um mnemônico em inglês que se traduzir como eu vejo você, né? Que era uma forma de comunicação. Depois surgiu os MSN da vida, e aí hoje você tem o WhatsApp, que é o mesmo princípio que você tinha antes com o ICQ, só que não era pelo celular, era na internet, né? Tá? Esses birôs frisou muito a ideia na época, era de se criar. Quem veio com uma ideia de criar um birô universal aí para comunicação mundial foi a Microsoft, tá? Vocês fizeram uma pesquisa dos primeiros Windows, Windows 95, tá? A ideia dele, ele vinha com um MSN, que na verdade não era para ser um software de comunicação. O MSN seria uma Microsoft Network, não era chatzinho de comunicação, tá? O MSN inicial era para ser uma rede da Microsoft. Você usaria o próprio Windows para fazer essa comunicação. E a internet atropelou todas essas ideias aí, tá? Então a primeira versão é em 91, em 95 surge a versão 2.0, em 97 a 3.2, 99 a 4.01. Todas essas versões são controladas por um consórcio que junta usuários e algumas empresas, tanto de hardware como de software, que é o W3 porque é www, tá? World Wide Web, Rede Mundial de Computadores, né? Ou a teia, né? Que o web é teia, né? A teia mundial de computadores, né? A teia mundial, né? A teia mundial, né? Esse consórcio, ele estabelece as regras de como deve funcionar, mas ele não controla, tá? Ele só normatiza como o HTML é, o que ele tem que ter, para todo mundo ter um padrão a seguir, tá? E aí ele cria em 99 o 4.01, e eles começam a ter uma ideia do seguinte: o HTML começa a ficar um pouco restrito. Montar sites era um negócio, os sites sofisticados, era um negócio bem trabalhoso, tá? Eu tinha que trabalhar com isso. Para montar alguma coisa bonita, com aquela ideia visual, você não tinha o CSS ainda, tá? Então você tinha que criar a imagem, você criava uma imagem, você recortava a imagem e montava como se fosse um mosaico para aparecer na internet. Era um trabalho bem chatinho você ajustar tudo isso, mas era como era feito. E aí na ideia do ano 2000 que surgiu o XHTML, era um conceito para ampliar ou deixar o HTML mais flexível. E aí ficou estudando como isso ia ser feito. Vocês veem que daí não saiu uma versão entre 2002 a 2009, se pensou em sair o XHTML 2.0, mas ele acabou não saindo, porque surgiu o CSS. O CSS acabou atropelando essa ideia. E quando saiu o HTML5, ele adotou o conceito do uso do CSS para dar o visual, deixar a página bonita. Então o HTML5 veio com toda essa adaptação, que é a última versão. Então o HTML, a gente monta a estrutura, o que eu quero ter no site. E o CSS, ele é feito para dizer como o visual vai ficar, cores que vai ter e formatos. Tá? Então o HTML, como eu disse, a especificação é pelo consórcio W3C. O arquivo, né, o HTML, o arquivo HTML, o arquivo HTM como extensão, ele tem o que a gente chama de tags, que são os marcadores, que diz como isso vai acontecer. O navegador ou o browser, ele lê esse marcador e faz a página aparecer como o marcador está indicando. Tá? O marcador, ele normalmente vem em pares, nós vamos depois entender, tem alguns que não, mas ele vem em pares. E ele é sempre nessa forma, tá? Entre o sinal maior e menor. Então aqui tag é como a gente chama o marcador em HTML, chamado de tags HTML. Então aqui o tag vem um marcador qualquer. Nós vamos aprender esses marcadores. Então o primeiro exemplo aí, o primeiro que eu estou mostrando entre o maior e o menor é o abertura. E quando você tem a barrinha lá é o fechamento. Então ele abre e fecha. Tudo entre os dois marcadores vai sofrer uma ação ou vai se comportar de uma determinada forma. Tá? É assim mais ou menos que funciona. Qual a estrutura básica do meu HTML? Primeira coisa que eu indico é o padrão do HTML que eu estou usando. Eu indico através de uma denominação que é o doctype, tipo de documento. Então, quando você usava o HTML, por exemplo, 4.01, você tinha que indicar que era HTML.401.
Hoje a gente tem como padrão, você põe HTML, já sabe que é a partir do 5, quando não tem nada escrito, só tá HTML, tá? Mas é de prática você colocar. Então a primeira coisa dentro de um site que você, quando você está criando, é isso. Você põe doctype HTML. Depois é o tag principal, que é o tag HTML. Eu estou indicando para o navegador que a partir daquele momento ele vai ter marcadores HTML para interpretar e pôr na parte visual. Por que eu faço isso? Porque algumas linguagens back-end podem ter comandos ou instruções antes do HTML que o navegador vai ignorar porque ele não usa linguagem back-end, né? Depois vem esse HTML, eu vou fechar no final, tá? Ele é o último fechado, vocês vão ver aqui no que eu estou mostrando, eu vou fechar. Depois você tem o read. O read é o cabeçalho. Normalmente eu tenho algumas indicações aqui, nós vamos estar aprendendo, inclusive quem é o autor da página, o que a página contém, que língua que a página vai usar, que tipo de formatação de caracteres que ela vai ter para evitar problemas de acentuação, tá? E outras coisas mais. O professor, Oi. o HTML seria para acrescentar um texto? É HTML ali, eu digo que vai ter uma página HTML. Ah, sim, entendi. Tá? Porque eu posso estar antes, junto com isso, quando vocês forem ver PHP, vocês vão ver, tá? Eu posso estar escrevendo um código PHP e depois pôr a página HTML na sequência, se você não quiser pôr em 2 arquivos separados. Entendi. Entendeu? Então aqui o que está fora do HTML, o teu navegador ignora. O que está abaixo do HTML, ele sabe que é uma página, então ele passa a ler com carinho para poder ver o que ele vai fazer. O que está no cabeçalho, ele sabe que ele não vai exibir. O que está no cabeçalho não é exibido no read. A única coisa que é exibido que está no read é esse que eu mostrei aqui agora, que é o title. Tá vendo? O title estou pondo abertura e fechamento. Aí é o que aparece naquela abinha do navegador de vocês. Aparece alguma coisa escrita ali. Aquilo que aparece escrito na abinha é o que está no title. Tá? É o título do meu site, por exemplo. Aí eu fecho o cabeçalho. Eu vou ter muito mais coisa aí que nós vamos estar aprendendo, mas é com Sim, calma. esse daí é o título, né? É o que aparece lá na Entendi. barrinha, lá Sei, na eu tinha abinha. esquecido. E aí, o site em si, o que vai aparecer que o navegador vai exibir, começa agora, que é no que a gente chama de body, que é o corpo do meu site. O que ele mostra é o que está aí. Tá? E aí ele tem um fechamento, /body, fechei, e aí eu fecho o HTML. Essa é a minha estrutura básica. Meu site tem que ter no mínimo isso. Tá? Isso é o mínimo que um site tem que ter. E aí a gente vai estar aprendendo. Essa estrutura é meio que decoreba, que você vai ter que montar ela o tempo todo. E a gente vai estar usando. É que o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Isso aqui tudo depois eu vou estar disponibilizando lá no ECAD, tá? Então ninguém precisa se preocupar em anotar isso agora não. Como que eu escrevo? Aonde que eu vou escrever? Então é aqui o que o Carmo perguntou. Já está aberto aqui o primeiro. Eu posso usar o Visual Code. O Visual Code é da Microsoft. Aqui tem um negócio bem interessante para falar para vocês. O Visual Code, ele não é programado em linguagem de desktop, tá? O Visual Code ele é feito em JavaScript. Existe uma forma, um framework de programação chamado Electron. Se alguém quiser ir depois pode fuçar. O Electron, ele usa como base uma versão do Chrome que chama Chromium, que você consegue juntar nesse Chromium uma codificação, uma programação JavaScript, e você faz com que ele funcione como se fosse um programa que a gente escrevia antigamente em C, em C Sharp, em Java, em Delphi, e ele roda no desktop, tá? E o Visual Code ele é feito dessa forma, tá? Chama Electron esse recurso. O Visual Code ele é da Microsoft, a Microsoft desenvolveu ele como editor de código.
tem sido hiper usado, muita gente usado ele, é um universal muito interessante, tá? Eu trabalho com ele, vou mostrar ele depois aqui, que eu tenho ele aberto aqui. O outro que você pode usar, esse do Szinho aí, é o Sublime Test. Todos eles aí que eu estou mostrando são gratuitos, tá? Sublime Test, e também é muito legal para ser utilizado. O do meio aí é o Notepad++, ele é um editor de texto simples, mas que tem alguns recursos de você visualizar diferenças no código, quando que você escreveu um comando e etc. O outro é o Brackets. O Brackets, ele vai parar, eu acho que já parou, ele tinha uma data, eu não lembro se é setembro ou outubro desse ano, ele vai parar de ter suporte. Então, na verdade, eles vão parar de mexer com o Brackets. Eu usava também o Brackets durante um período, eu usei muito Brackets. A professora Marilene gostava muito de usar o Brackets, ela parou de usar agora porque ele vai simplesmente vão parar. Eles estão recomendando o pessoal migrar para o Visual Code, tá? Mas então nem adianta, vou testar o Brackets, ele vai descontinuar, então você vai perder recursos nele. Aí o último, né, foi o primeiro que eu falei para você que estava mostrando, que é o Visual Code. Depois tem esse outro que é uma engrenagemzinha, é o Aptana, ele tem uma versão free. Ele é bem legal, tá? Todos esses editores são possíveis, e o outro é o bloco de notas, tá? Que é o mais cru. Na verdade, HTML eu preciso de um editor de texto qualquer, não preciso ter recurso nenhum. Só que é óbvio, tá? Se tem um editor com um pouco mais de recurso, fica mais agradável você estar programando. Mas a escolha é do freguês, né? Você usa o que você quiser aí. O Visual Code, deixa eu mostrar ele. É esse cara aqui. Esse aqui é o Visual Code, tá? Eu estou num padrão escuro, né? Ele tem cor clara, você pode mudar outros padrões de cor. Isso aqui é uma página HTML. Não se espantem, tá? Ó, meu cabeçalho aqui eu tenho um monte de coisa, tá vendo? Aqui é o padrão de caracteres que eu vou usar. Aqui são alguns recursos. Nós vamos aprender a fazer tudo isso aqui, tá? Na verdade, isso aqui é um site que a gente vai terminar ao final do curso. Nós vamos estar com isso aqui montado, tá? Isso aqui tudo vocês vão aprender a desenvolver, ok? Isso aqui é o HTML. CSS está aqui. Vocês também vão aprender. CSS também. Nossa, o Sura é enorme! É isso. Vocês vão aprender a desenvolver tudo isso aqui. A gente vai montar cada uma dessas coisas aqui. Vocês vão aprender a montar e para que serve, tá? Então isso aqui é um site que a gente monta no curso, tá? Lógico que a gente não vai começar com ele, né? Mas isso aqui é o Visual Code, tá? Então a vantagem dele, né? Se vocês olharem, né? Quando eu monto, ele me indica o que é um tag, tá vendo? Isso aqui azulzinho é um tag. Aqui é algum recurso que eu vou usar dentro dele. Então ele vai me dando algumas coisas visualmente. Fica fácil de eu estar identificando, de eu estar trabalhando. Essa é a vantagem de um editor mais sofisticado aí, tá? Eu sou obrigado a usar qualquer um desses que o senhor falou? Não. Isso aqui é o que tem. Existe o Atom. Eu tenho o Atom instalado aqui. O Atom foi criado pelo pessoal que criou um repositório de dados, que eu uso bastante também, que é o GitHub. Vocês devem aprender com o pessoal de projetos, o professor de projetos, eu acho que já deve passar o GitHub para vocês. E o pessoal que criou o GitHub, que é um repositório, um local de armazenar códigos, eles criaram um editor de texto simples, que é o Atom. Também é bem bacaninha. Normalmente eu tenho instalado para quando eu quero ver alguma coisa mais rápida, eu uso o Atom para isso, tá? Qual usar? Tanto faz. Você pode até instalar tudo e de repente ver o que te agradou mais. E aí você seleciona. Não tem melhor, não tem pior, tá? Tem os que vão ter mais recursos, tá? Vamos assim, o que tem mais recursos para que eu possa usar? Sublime, Visual Code e Aptana. Lembrando que o Brackets tinha, mas ele vai ser descontinuado. Então não adianta falar do Brackets agora. Os mais simples é o Notepad++, e lógico o bloco de notas do Windows da vida, né? Quem gosta de um Linux como sistema base, o pessoal usa o tal do VI ou Emacs, que são editores de texto ao estilo bloco de notas. Particularmente eu acho muito bacana isso, quando você está afim de sofrer muito
levar bastante tempo a desenvolver. Lembrando que quando você trabalha como profissional, você tem que fazer algo rápido para você ganhar dinheiro rápido. Não adianta ficar fazendo coisas ou reinventando a roda o tempo todo. Né? Usar coisas mais cleans, né? Tipo um bloco de nota não me dá nada, eu tenho que ter tudo, não me ajuda, né? E sei lá, num certo ponto você acaba perdendo um pouco de tempo com ele. Ele não abre projetos, que nem ali, né? Vocês viram, eu mostrei, eu tô com tudo aberto, posso olhar todos os meus arquivos. E o bloco de notas ele é mais simplesinho. O Notepad já é melhor. Né? Nesse sentido, se você quiser usar uma coisa bem clean, né? Bem menor. Normalmente nossos projetos HTML vão funcionar da seguinte forma. Tá? Já acostumem com isso. Eu vou ter minha pastinha lá onde eu vou fazer meu projeto. Dentro da minha pastinha eu vou ter uma outra chamada CSS, que é onde a gente vai pôr o nosso CSS quando a gente está aprender a usar. Vai ter uma outra pastinha onde eu coloco todas as minhas imagens. Não deixe tudo solto não, tá? Tem que estar organizado. Normalmente quando você trabalha com JavaScript, você tem uma pastinha de JavaScript. Você deixa tudo quanto é código JavaScript ali, tá? Na raiz do meu site fica o meu HTML. Essa é a ideia básica, tá? Então se vocês forem ver aqui, ó. Aquele que eu estou mostrando lá, tá nesse cara aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem os meus programas HTML principais, tá? Na verdade aqui ainda está faltando um que eu não subi no Git. São 3 páginas. Tem lá o arquivinho CSS, tá vendo? Ó? Pastinha CSS. Tem a pastinha com as imagens. São todas as imagens que eu vou estar usando no meu site. E a pastinha de JavaScript. Ok? Então, basicamente, a estrutura de um site é essa. A gente sempre vai usar, sempre vai trabalhar dessa forma. Tá? Então, vamos ver uma primeira página HTML. Né? Como é que ela ficaria? Então, se eu fizer um negócio desse, ó, doctype, HTML, título, minha página, e o body sem nada, né? Não vai exibir nada, né? Vou fazer aqui. Professor, esse código pode fazer também no bloco de notas? Pode. Que é aquele Hum, bloco de notas que eu mostrei lá. Eu acho meio sofrido usar um negócio desse, mas critério de cada um, né? Ó, eu vou. tá certo. Deixa eu criar uma pastinha nova só para
vocês verem eu criar um site do zero. Vou chamar de aula 1. Então, estou aqui, ó, sem nada. Ok. Então, vou criar o meu... Vou atrás. Então, eu tenho aqui, estou criando meu arquivo. Ok? Beleza. Então, vamos criar lá a estrutura que eu falei, ó. Ó. Doc type HTML. Eu estou pondo em maiúscula por frescura, porque HTML não reconhece maiúscula e minúscula. HTML. Ó, a estrutura que nós vimos lá. Grid. Você vê que o meu já fecha, tá? Isso é uma característica do editor. A vantagem é que eu não vou comer bola e deixar aberto. Às vezes eu falo para quem está começando é ruim, porque ele acaba, quando não tem um que fecha automático, esquecendo de fechar, né? Título. Minha primeira página. Ó, vou pôr com acento. Ok? Deve dar dor de cabeça aí, mas eu não... O corpo. O que eu vou pôr? Nada. Só isso. Ok? Se alguém notou que ele reorganizou aqui, arrumou bonitinho, é uma extensão que eu tenho que usa um padrão chamado Beautify, tá? Existe um padrão de organização de páginas web quando você trabalha em equipe. Se eu quiser ver, eu salvei, né? Então eu vou lá na minha pasta e dou 2 cliques nela. Vou falar para ele usar o Chrome. Aí ele vai apresentar para mim. Ok? Mas não tem nada. Eu não escrevi nada no body. Lembra no body que aparece? Mas está aqui, ó, minha primeira página. Viram que deu um problema aqui, ó? Por que dá isso? Porque eu não avisei que eu vou usar português, tá? Então ele dá esse erro. Depois eu já mostro como eu resolvo. Eu posso escrever aqui, ó. Vou escrever alguma coisa, tá? Vou pôr lá, minha primeira página em HTML. Agora eu vou mostrar um negócio para vocês. Enter. Oops. É que eu escrevi HTML e ele interpretou que era o HTML. Enter. Do curso de web. Oh, legal. Né? Olha bem o que vai acontecer. Estou salvando. Ele subiu ali, né? O editor está fazendo isso. Ó, não quero que fique aqui embaixo. Talvez. Ele não, por causa do Beautify, ele não vai deixar. Deixa eu ver se eu consigo evitar dele fazer isso. Eu quero mostrar outro negócio para vocês. Ele está fazendo. Esse comportamento que ele está tendo aqui é porque, na verdade, o HTML vai fazer isso para mim, tá? Se eu chamar isso num editor normal, que não faça isso, quer ver, ó?
esse Enter que você dá, o HTML ele ignora, tá? Quando ele chama no navegador, ele ignora todos esses enters que eu estava dando. É que aqui ele já está ajustado para arrumar o tal do Beautify. Ele sabe que você não vai poder dar esse enter porque não vai funcionar. Então ele pega e arruma já no texto para mim, tá? Ele faz isso automático. Deixa eu pegar o Atom que ele não faz isso. Só para vocês verem que mesmo que eu dê Enter naquela ideia, eu vou pôr meu texto na linha de baixo, o HTML não permite que isso ocorra. Tá? Eu dar um Open File. Para vocês verem aqui, tá? Aqui eu não tenho nenhuma coisinha a mais nele, então ele abre normal. Ó. Então tá vendo aqui, ó? Vou pôr o Enter que eu falei para vocês. Ó. Enter. Vou dar um outro Enter aqui. Ctrl S, salvei, ó. Ficou, tá vendo, ó? Ficou bonitinho. Ah, vai ficar desse jeito. Então vamos voltar lá para vou atualizar. Viram? Ele não aceita o Enter, tá? Isso por isso que a gente depois vai aprender a usar o CSS. O fluxo normal do HTML, ele pega tudo que você está escrevendo e vai pôr um do lado do outro. Ele não põe embaixo. Tem algumas coisas que daí é os tags que nós vamos usar, que ele faz isso para mim. Mas de início não, tá? Então, não pensem que você dando Enter vai fazer com que o teu texto que você escreveu vá para a próxima linha, tá? Ele não vai acontecer isso. Vai, na verdade, exibir como vocês viram, tá? Então, isso é padrão. Então, foi isso que nós criamos. Isso é uma página básica, tá? Então, se eu for exibir, né, aquilo lá, vocês viram com o mesmo problema, o mesmo erro. Ali é o título, tá? Ali não tem nada. E como é que eu resolvo o problema de acentuação? Tem uma tag, a gente chama de meta tag. As meta tags são usadas para indicar algum comportamento que você quer que a página tenha e o navegador vai usar. E eu tenho várias meta tags, né, que vai fazer esse ajuste. Inclusive para informação para buscador, né, quando você digita uma informação que você quer buscar no Google e coisa desse tipo, tá? Essa meta tag ela é incluída dentro do heads, dentro do cabeçalho, ok? E a meta tag geral aqui tendo tudo, tá? A para letras é o char7, tá? Então deixa eu fazer uma por uma para vocês entenderem. Então, se eu quero que não ocorra esse problema aqui, eu venho aqui, meta char7 e eu dou qual é o esquema de caracteres que eu vou usar. No caso do que vai aceitar acentuação de português é o UTF-8, isso é um padrão, tá? Então, e o meta não tem fechamento. Aqui nós já estamos vendo uma tag que não tem fechamento. Os meta não tem o barra meta, né? É desse jeito. Aqui, professor, oi. Essa meta é para não ter o erro de português? Isso, quer ver, ó? Ah, entendi. Olha lá, viu? Página ficou acentuado. Mas isso daí é do próprio programa? Ou é tipo assim, tem que fazer? Não, tem que fazer. Isso é para o navegador. Entendi. Se você não fizer isso, Hum, aqui ele já não deu. Você viu que aqui ele já confundiu, né? entendi. Com certeza, se você não fizer isso, se alguém for abrir tua página em outro país, vai dar problema. Ela Entendi. não vai enxergar. Porque eu fiz aqui o código
e não deu erro quando eu fiz. Isso, mas aí depende de como está instalado o teu sistema operacional, tá? Entendi. É porque já dei uma configurada no meu VS Code, entendeu? Não, mas Aí não é do talvez. VS Code não, isso é do navegador, Ah, tá. Sim, tá? entendi. Então, o que acontece? Ah, Depende de como está o teu sistema operacional, como ele está configurado, como ele está ajustado, ele encara, por exemplo, eu costumo muito, 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 muito usar o meu sistema operacional todo em inglês, tá? Aqui ele está em entendi. português no meu, porque na verdade essa máquina que eu estou usando nem é minha. Essa máquina é da minha filha era uma outra máquina que eu tinha, então eu pus em português a exibição. Mas na minha máquina eu tenho essa mania, eu mando exibir tudo em inglês, eu instalo em inglês. Então o meu Uhum. navegador, quando você puxa, ele não interpreta que ele está usando português. Então ele dá esse erro. Entendi. Em muitos isso pode acontecer, em muitos pode não acontecer. Por quê? Uhum. Se eu instalei o sistema todo em português desde o início, está todo o sistema em português, né? E aí o teu navegador ele já abre esperando exibir algo em português, então ele não dá esse erro. Então alguns podem Entendi. escrever isso e não dá o problema. Só que se alguém for abrir em outro país, isso vai acontecer, tá? Então, o que, que nós fazemos para evitar o erro? Justamente por isso aqui, ok? Existe um outro recurso que você pode usar, que é esse aqui, ó. Lang, aspas, Não tem um que já vem pronto, o código? Que seria HTML 2.5? não. Para a língua, não. Entendi. Um outro que a gente pode pôr é esse aqui. Lang, eu digo a língua que o HTML está usando, PTBR. Mas é sempre bom ter o char7. O PTBR ele indica qual é a língua. Se eu estou numa situação que eu estou no Brasil, ele sabe que o site é PTBR, ele vai porque você está usando o sistema em português. Mas se eu ponho isso em Lang PTBR, mas eu estou abrindo esse site, por exemplo, na França, em que ele não tem o mesmo padrão, por exemplo, de codificação e não vai ter. Porque lembre-se, para o computador tudo é código. E ele não vai ter a parte do português, ele não vai exibir corretamente. Então eu tenho que pôr o char7. Aí o teu navegador, ele carrega o conjunto de caracteres específicos e ele consegue exibir acentuação. Gente, antes de existir isso, era um suplício se escrever um site com acentuação, tá? Só isso aqui é só para vocês entenderem como funcionava. Tá vendo esse página? Eu tinha que pôr, olha bem, eu tinha que escrever assim: arroba, arroba, veio comercial, não é? Veio comercial, tá? Aí é um A com tio, não, é a CUT. A ponto e vírgula. O Acute, eu vou salvar, vocês vão ver. Ó, é o acento, tá vendo? Ó? O que acontece? Você tinha que fazer isso aqui. Para cada coisa, você imagina, cada coisa que tiver acento. Oh, A. Aí agora ele põe um A com acento. Ó, Acute. Olha lá. Você imagina você escrever um texto em português que tem um monte de acento, para cada acento você tem que fazer isso, inclusive o C cedilha. Tá? Esse era o nosso suplício na época de desenvolver sites em português. Para você fazer com que abrisse em cada navegador. Então, atualmente, com o meta tag, isso facilita pra caramba a minha vida, né? Eu simplesmente aviso para ele: ó, eu vou usar
o char7 e o TF8 e eu posso pôr o acento que eu quiser aqui. Antes disso era dessa forma que vocês estão me vendo escrever. Então você imagina se fazer um texto longo com muitos acentos, como é que ia ser o sufoco, tá? Os outros meta tags, como eu disse, eu vou deixar isso disponível para vocês. O description, ele descreve o conteúdo do teu site. Quando você manda buscar alguma coisa lá no Google, ele também olha esse meta tag. Então esse meta tag é muito legal para ajustar e posicionar o teu site nos mecanismos de busca. Eu falo Google, mas qualquer um, Bing, do Yahoo, qualquer mecanismo de busca. Então esse meta description, ele informa o que contém a sua página. Não precisa ser um textão enorme aí, mas você vai descrever, dar uma ideia geral do que tem na página. O meta keywords são palavras-chave. Então quando eu ponho ali, no caso aí eu pus, né, HTML, CSS. Então uma busca